A gente começa esta tarde com a notícia mais quente que temos. O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a esposa dele, Viviane, da lista de sancionados da Lei Magnitsky. O comunicado do governo americano não explica as razões para a retirada dessa lista, tendo em vista que Alexandre de Moraes era o principal alvo dos ataques, seja de Marco Rubio ou dos perfis oficiais do governo americano, há uma perspectiva de que isso possa ser ampliado por outros que tiveram algum tipo de sanção. É o fato mais relevante nas relações Brasil e Estados Unidos há algumas semanas, entre tantos outros nas negociações que aconteceram, mas finalmente, além das tarifas, chegou na questão das sanções, Aidan. Sim, sim. E essa era uma sanção emblemática, né? Porque, claro, saíram dizendo que seria a morte financeira do Alexandre de Moraes e que ele não conseguiria comprar um sanduíche na esquina, um sorvete, aqueles exageros cretinos, né? E aí nós tivemos o tempo passando e mostrando que não, isso não era nenhum problema incontornável, né? Mas agora o problema desaparece. Não porque Trump tenha mudado de opinião sobre Alexandre de Moraes, aliás, ele nunca teve uma opinião a respeito, né? Ele queria adotar determinadas medidas, foi alimentado por uma parte ali do Departamento de Estado. O Departamento de Estado hoje está claramente dividido e há os falcões dos falcões, né? A turma mais próxima do Marco Rubio, e que alimentou toda aquela imagem que o Trump expressa naquele texto, quando ele justifica todas as punições. Então agora isso é removido, não significa que o governo Trump vai radicalizar essas mudanças, né? As coisas têm andado de maneira muito incerta, e agora inclusive com uma terceirização, e lamento que o governo mexicano tenha acatado ser instrumento de terceirização da política comercial do Trump, fazendo com que o México estabeleça um tarifaço para que determinados produtos não entrem no México, sejam reprocessados e partam para os Estados Unidos. Isso, inclusive, está afetando o Brasil, setores industriais, mas também de carne do Brasil, mas principalmente setores industriais. Mas com relação ao Moraes, a Magnitsky em si é um absurdo, concebido no governo Obama, porque ela dá ao executivo dos Estados Unidos o poder de determinar que houve um crime, apontar quem é o criminoso, julgar, determinar a pena e executar a pena, passando ao largo de qualquer processo judiciário, passando ao largo do sistema judiciário. E tornou-se um instrumento inteiramente arbitrário, que começou em 2012, era especificamente para a Rússia. Em 2016, ainda no governo Obama, se torna um instrumento global, e foi aplicado contra o Alexandre de Moraes, mas já removido, né? Não fazia muito sentido manter essa punição depois das conversas que Trump e Lula travaram, né, Ronaldo? É isso, Zaidan. O Itamaraty se manifestou agora há pouco, falando desse desfecho classificado pelo Itamaraty como positivo e que o governo segue negociando a questão das tarifas com o governo americano. Um dos principais articuladores desse levante lá nos Estados Unidos, né, in loco, para que as sanções acontecessem, o deputado que está fora do Brasil, Eduardo Bolsonaro, divulgou uma nota, a questão de minutos, dizendo que recebe com pesar a notícia da mais... Aliás, a nota é assinada por ele e pelo neto do João Batista Figueiredo, Paulo Figueiredo, assinada por ambos. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos que a decisão do presidente Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país do tempo que for necessário, apesar das circunstâncias adversas. E aí ele finaliza dizendo que Deus abençoe a América.
o Eduardo Bolsonaro nessa nota, viu, Zaidan? É uma nota cujo mote é o seguinte: é preciso criticar a medida e elogiar o Trump. Seja lá que texto seja feito. construído para que isso dê certo, né? Mas no fim das contas, o elogio ao Trump é indispensável, né? Precisa ter. E aí, não adianta. Até porque, convenhamos, né? Seria patético se a essa altura do campeonato decidisse criticar o Trump. Mas o fato é que o que chama a atenção, além do mecanismo, do instrumento, ser cretino, né? Um instrumento arbitrário. É impressionante como o Congresso aprovou isso, como o Judiciário não recebe contestações contra a Magnitsky. Ela é uma aberração. Do ponto de vista jurídico, ela é inaceitável. Ela não tem nenhuma base. E no entanto, está vigente há 13 anos, há 9 anos como política global, mas o que chama mais atenção é o rol de reações, né? Quando nós tivemos ali o anúncio da punição do Alexandre de Moraes, né? As reações assim, alucinadas, né? Delirantes, e já começavam a imaginar o Alexandre de Moraes nas ruas, né? Como um pedinte, sem conseguir comprar uma xícara de café, né? Porque os Estados Unidos haviam colocado o Alexandre de Moraes à margem da economia global, ele não podia comprar nada, Quer dizer, um delírio, né? Um negócio completamente... Eles colocaram seus desejos na forma de crônicas, né, Ron? É por aí, Zaidan, exatamente. E a gente acompanha o que pode acontecer nas próximas horas com fatos novos a respeito dessas sanções e que outros sancionados podem ser anunciados como retirados dessa lista.